Existe uma ilusão perigosa que tem destruído a reputação de homens e mulheres ao longo dos séculos. Uma crença tão sedutora quanto venenosa. A ideia de que ser bom, generoso e complacente é o caminho mais seguro para conquistar respeito e admiração. Maquiavel, observador implacável da natureza humana, compreendeu algo que a maioria ainda se recusa a aceitar. Aqueles que buscam agradar a todos, que cedem constantemente em nome da harmonia, que sacrificam seus próprios limites para serem vistos como pessoas bondosas, não conquistam lealdade nem admiração genuína. Conquistam, na verdade, desprezo disfarçado de cortesia, exploração mascarada de amizade e uma posição de submissão permanente na hierarquia invisível das relações humanas. A verdade inconveniente que poucos têm coragem de pronunciar é esta: comportamentos excessivamente complacentes não são percebidos como virtude, mas como fraqueza. Quando você abdica de seus interesses repetidamente, quando engole ofensas sem resposta, quando se coloca sempre em segundo plano, você não está demonstrando nobreza de caráter. Está sinalizando para o mundo que não se valoriza o suficiente, que seus limites são negociáveis, que sua dignidade tem preço. E as pessoas, consciente ou inconscientemente, ajustam o tratamento que lhe oferecem de acordo com o valor que você demonstra ter por si mesmo. Maquiavel testemunhou nas cortes italianas como príncipes benevolentes eram traídos, como governantes generosos eram destituídos, como líderes que priorizavam ser amados acima de serem respeitados, terminavam seus dias no exílio ou coisa pior. Ele percebeu que existe uma diferença fundamental entre bondade estratégica e fraqueza disfarçada de virtude. A primeira constrói influência e lealdade genuína. A segunda convida a exploração e menosprezo. E essa distinção é ainda mais relevante nas dinâmicas pessoais e profissionais do mundo contemporâneo, onde a aparência de bondade muitas vezes esconde uma incapacidade de estabelecer fronteiras saudáveis. Você já se perguntou por que pessoas que parecem menos preocupadas em agradar, frequentemente, recebem mais respeito? Por que aqueles que dizem não sem hesitar são mais valorizados do que os que sempre dizem sim? Por que indivíduos que defendem suas posições com firmeza, mesmo causando desconforto temporário, conquistam admiração duradoura, enquanto os eternamente complacentes são esquecidos ou explorados? A resposta está enraizada na psicologia fundamental do respeito humano. As pessoas valorizam aquilo que não podem facilmente manipular, admiram quem demonstra autoestima inabalável e respeitam limites claramente estabelecidos. Se você se inscreveu neste canal, é porque busca algo além das ilusões reconfortantes que a maioria prefere acreditar. Quer compreender as forças reais que governam as relações de poder? Deseja ferramentas práticas para navegar a complexidade humana sem ingenuidade? Procura sabedoria que transforme sua posição no mundo? Então permaneça até o final desta jornada, porque os 9 comportamentos que serão revelados a seguir não são meras sugestões superficiais. São padrões profundos de conduta que, quando eliminados de sua vida, alteram fundamentalmente como os outros percebem você, como respondem à sua presença e quanto respeito genuíno você comanda em qualquer ambiente. Prepare-se para confrontar verdades desconfortáveis sobre generosidade mal direcionada, bondade que enfraquece e complacência que corrói sua autoridade pessoal. Maquiavel observou que o valor de qualquer coisa diminui proporcionalmente à sua abundância e disponibilidade. Quando algo está sempre acessível, sempre ao alcance, sempre garantido, deixa de ser apreciado como recurso precioso e passa a ser tratado como commodity barata. Este princípio se aplica não apenas a recursos materiais, mas fundamentalmente à sua presença, seu tempo e sua atenção.
O comportamento de estar perpetuamente disponível para todos, de responder imediatamente a qualquer solicitação, de reorganizar sua agenda constantemente para acomodar as necessidades alheias, não demonstra generosidade admirável. Demonstra falta de discernimento sobre o próprio valor. Quando você está sempre disponível, sempre pronto para ajudar independentemente do custo pessoal, sempre sacrificando seus compromissos para resolver problemas de terceiros, você transmite uma mensagem subliminar devastadora. Que seu tempo não tem valor real, que suas prioridades são secundárias, que você existe primariamente para servir às agendas alheias. As pessoas absorvem essa mensagem e ajustam suas expectativas de acordo. Começam a presumir sua disponibilidade, a contar com seu sacrifício como algo garantido, a considerar suas necessidades prioritárias sobre as suas sem sequer questionar. O respeito genuíno nasce da percepção de escassez e valor. Quando alguém precisa esperar por sua atenção, quando descobrem que seu tempo é cuidadosamente guardado e alocado apenas para o que verdadeiramente importa, quando percebem que ter acesso a você é um privilégio e não um direito automático, a dinâmica muda completamente. Você deixa de ser tratado como recurso ilimitado e passa a ser valorizado como alguém cujo tempo e energia têm peso real. Esta não é manipulação ou arrogância. É simplesmente reconhecimento de uma verdade fundamental sobre natureza humana. Maquiavel escreveu que um príncipe deve ser acessível o suficiente para não parecer distante, mas escasso o suficiente para manter seu valor. Nas relações pessoais e profissionais, essa lógica se traduz em estabelecer limites claros sobre quando, como e em que circunstâncias você está disponível. Significa aprender a dizer que tem outros compromissos, que precisa verificar sua agenda antes de confirmar, que certas solicitações não se alinham com suas prioridades atuais. Cada vez que você protege seu tempo dessa maneira, você reforça a mensagem de que é alguém com um propósito próprio, não um satélite orbitando as necessidades alheias. A diferença entre ser generoso e ser explorado reside precisamente nesta capacidade de discernir quando sua disponibilidade agrega valor genuíno e quando simplesmente perpetua um padrão de dependência e desvalorização. Pessoas que comandam respeito genuíno são generosas estrategicamente, não indiscriminadamente. Ajudam quando a ajuda é significativa, quando fortalece relações importantes, quando está alinhada com seus valores. Mas estabelecem fronteiras firmes contra a exploração sistemática, disfarçada de necessidade urgente. Observe como indivíduos respeitados em qualquer campo operam. Eles não atendem todas as ligações imediatamente. Não respondem todos os pedidos instantaneamente. Não reorganizam suas vidas para acomodar cada solicitação. Isso não os torna insensíveis ou egoístas. Torna-os valiosos. Quando finalmente oferecem sua atenção ou assistência, o gesto carrega peso, porque não é automático nem garantido. As pessoas aprendem a valorizar o acesso a eles precisamente porque não é ilimitado. Se você quer respeito verdadeiro, comece tratando seu próprio tempo e energia como os recursos preciosos que realmente são. Deixe de estar sempre disponível. Estabeleça períodos em que você é inacessível, dedicados ao seu próprio trabalho, crescimento ou descanso. Quando alguém solicitar sua atenção, avalie se aquilo merece interromper suas prioridades antes de responder reflexivamente com sim. A ausência estratégica não diminui seu valor, amplifica-o. E aqueles que realmente merecem sua presença aprenderão a respeitá-la, enquanto os exploradores buscarão alvos mais fáceis. Maquiavel compreendeu uma verdade que contradiz frontalmente as narrativas populares sobre harmonia e paz.
A evitação sistemática de conflitos não preserva relações, corrói-as. Quando você consistentemente engole ofensas, ignora transgressões, permite que limites sejam violados sem consequências, você não está preservando a paz. Está cultivando ressentimento em si mesmo e estabelecendo o precedente perigoso de que desrespeitá-lo é aceitável. O comportamento de sempre buscar evitar confrontos, de preferir silenciar a desconfortos momentâneos, a defender posições, de valorizar a aparência de harmonia acima de integridade pessoal, não demonstra maturidade emocional. Demonstra covardia disfarçada de civilidade. Pessoas que comandam respeito genuíno não têm medo de conflitos quando eles são necessários para defender seus valores ou estabelecer limites. Elas compreendem que desconforto temporário em confrontar uma violação é infinitamente preferível ao ressentimento crônico de tolerar desrespeito repetido. Quando alguém cruza uma linha e você permanece silencioso, você não apenas comunica que aquele comportamento é aceitável, você convida repetição e escalada. As pessoas testam limites constantemente, consciente ou inconscientemente, e sua ausência de resposta a transgressões é interpretada como permissão para continuar. A natureza humana inclui uma tendência a explorar o que pode ser explorado até encontrar resistência real. Isso não é necessariamente malícia deliberada. É simplesmente como as pessoas calibram o que é aceitável em qualquer relação. Se você nunca expressa descontentamento quando maltratado, nunca confronta quando desrespeitado, nunca estabelece consequências quando limites são violados, você está treinando as pessoas ao seu redor a tratá-lo com desconsideração crescente. Sua tolerância infinita não gera gratidão nem admiração, gera abuso progressivo. Maquiavel aconselhou que é melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos, precisamente porque compreendeu que o medo de consequências preserva a ordem mais eficazmente que esperanças de bondade. Traduzido para relações interpessoais contemporâneas, isso significa que as pessoas respeitam limites que são defendidos, não limites que são meramente declarados e nunca aplicados. Quando você estabelece uma fronteira, mas depois permite violações sem resposta, a fronteira deixa de existir na prática. Torna-se mera sugestão que pode ser ignorada sem custo. O conflito construtivo, executado com firmeza, mas sem crueldade, é ferramenta essencial para manter respeito em qualquer relação. Quando alguém age de forma inaceitável e você calmamente, mas inequivocamente, nomeia o comportamento e estabelece que não será tolerado, você realiza duas coisas simultaneamente. Protege sua dignidade e educa a outra pessoa sobre onde estão seus limites. A maioria responde a essa clareza com respeito renovado, porque finalmente compreende que você tem padrões reais. Existe diferença fundamental entre buscar conflito desnecessário, que é sinal de insegurança, e estar disposto a enfrentar conflito necessário, que é sinal de autoestima saudável. Você não precisa procurar brigas ou criar dramas, mas precisa absolutamente estar preparado para defender seus limites quando testados. Pessoas que nunca confrontam nada, que aceitam qualquer tratamento para manter paz superficial, não são admiradas por sua tolerância. São vistas como alvos fáceis, como indivíduos sem espinha dorsal. Se você quer respeito genuíno, desenvolva a capacidade de nomear transgressões calmamente, mas firmemente. Aprenda a dizer que determinado comportamento não é aceitável, que certos comentários cruzaram limites, que específicas ações terão consequências se repetidas. Não precisa gritar, dramatizar ou ser cruel, mas precisa ser absolutamente claro de que você tem padrões e os defenderá.
Aqueles que valorizam relações saudáveis respeitarão seus limites. Aqueles que resistem a limites razoáveis revelarão que não merecem lugar em sua vida. Maquiavel observou nas cortes renascentistas como aqueles que minimizavam sistematicamente suas conquistas e habilidades não eram recompensados com admiração por sua humildade, mas esquecidos em favor daqueles que sabiam apresentar seus feitos com clareza e confiança. A modéstia excessiva, longe de ser virtude admirável, é forma de autossabotagem que prejudica sua reputação e oportunidades. Quando você consistentemente minimiza suas realizações, desvia crédito merecido ou apresenta conquistas significativas como se fossem acidentes de sorte, você não está demonstrando humildade autêntica. Está ensinando os outros a subestimarem seu valor e competência. Existe diferença crucial entre arrogância insuportável e reconhecimento honesto do próprio valor. Arrogância é reivindicar crédito não merecido, exagerar competências inexistentes ou menosprezar outros para elevar-se. Isso genuinamente merece crítica. Mas reconhecer abertamente suas habilidades reais, aceitar crédito por trabalho bem executado e apresentar suas conquistas com confiança não é arrogância, é honestidade profissional. Quando você fez algo excepcional e responde com foi sorte ou qualquer um teria feito, você está mentindo e diminuindo-se simultaneamente. As pessoas formam percepções sobre seu valor baseadas significativamente em como você apresenta a si mesmo. Se você constantemente minimiza suas conquistas, elas presumirão que ou não são tão impressionantes quanto parecem, ou que você não tem confiança suficiente em suas próprias capacidades. Nenhuma dessas percepções serve seus interesses. Maquiavel compreendia que reputação é construída não apenas através de ações, mas através de como essas ações são apresentadas e contextualizadas. Um feito impressionante que você esconde ou minimiza não contribui para a sua reputação. No ambiente profissional contemporâneo, essa dinâmica é particularmente relevante. Aqueles que sabem articular suas contribuições, que apresentam resultados com clareza, que aceitam reconhecimento sem desviar constantemente para minimizar, são percebidos como mais competentes e confiáveis. Não porque sejam necessariamente melhores no trabalho técnico, mas porque demonstram autoconhecimento e confiança que tranquiliza outros sobre suas capacidades. Quando você desvia crédito ou minimiza conquistas, você cria dúvida onde deveria existir certeza. A modéstia autêntica não consiste em negar ou esconder suas capacidades, mas em reconhecê-las sem necessidade de comparação destrutiva com outros. Você pode ser excelente em algo e reconhecer isso abertamente sem precisar menosprezar quem ainda está desenvolvendo aquela habilidade. Pode aceitar elogios com gratidão simples, sem reflexo automático de desviar ou minimizar. Pode apresentar suas realizações com clareza factual, sem necessidade de exagerar, mas também sem impulso de diminuir. Maquiavel escreveu que aparências governam o mundo e poucos veem além das superfícies. Isso significa que como você apresenta suas capacidades importa tanto quanto as capacidades em si. Se alguém igualmente competente apresenta seu trabalho com confiança enquanto você minimiza o seu, a percepção será que o outro é mais capaz, independentemente da realidade técnica. Você não pode esperar que outros defendam seu valor se você mesmo não o faz. Se você quer respeito genuíno, aprenda a reconhecer suas conquistas abertamente. Quando fizer algo bem, aceite o reconhecimento com "Obrigado, trabalhei intensamente nisso", em vez de "não foi nada". Quando solicitado sobre suas capacidades, apresente-as com clareza factual em vez de falsa modéstia. Quando contribuir significativamente para algo, assegure-se de que sua contribuição seja conhecida.
Isso não é vanglória, é a administração responsável de sua própria reputação. Aqueles com autoestima saudável reconhecem valor em si mesmos e esperam que você faça o mesmo. Maquiavel compreendeu profundamente que perdão indiscriminado não preserva relações, encoraja a repetição de ofensas. Quando você perdoa transgressões sem que haja arrependimento genuíno ou mudança de comportamento, você não está demonstrando generosidade espiritual admirável. Está sinalizando que suas fronteiras são teatrais, que suas palavras sobre limites não têm consequências reais, que ofendê-lo é crime sem punição. O comportamento de perdoar automaticamente, de conceder segundas, terceiras e décimas chances sem exigir qualquer transformação real da outra parte, não é virtude. É participação ativa em sua própria desvalorização. Perdão autêntico é processo que requer dois participantes ativos, aquele que perdoa e aquele que genuinamente reconhece o erro, sente remorso e demonstra mudança. Quando qualquer um desses elementos está ausente, o que você oferece não é perdão genuíno, é capitulação disfarçada de magnanimidade. As pessoas aprendem rapidamente que podem violar seus limites porque você sempre perdoará sem exigir qualquer custo real. Seu perdão fácil transforma-se em convite aberto para abuso contínuo. A natureza humana inclui tendência a repetir comportamentos que não encontram consequências reais. Quando alguém o trai, o desrespeita ou viola limites estabelecidos, e você responde perdoando sem exigir reparação ou mudança demonstrável, você está efetivamente treinando essa pessoa a continuar o padrão. Elas aprendem que suas palavras sobre limites são vazias, que seu desconforto é tolerável, que podem explorar você repetidamente e sempre haverá perdão sem custo. Esta dinâmica destrói respeito de forma irreversível. Maquiavel aconselhou que ofensas devem ser impostas de uma só vez, de forma que seu amargor seja menos duradouro, enquanto benefícios devem ser concedidos aos poucos, para que sejam mais apreciados. Aplicado ao perdão, isso significa que quando alguém genuinamente erra e demonstra arrependimento real, através de mudança comportamental, o perdão pode ser concedido. Mas quando alguém repete ofensas sem transformação genuína, continuar perdoando é desperdiçar seu perdão em quem não o valoriza. Existe diferença fundamental entre ser pessoa misericordiosa e ser capacho emocional. Misericórdia reconhece arrependimento genuíno e oferece nova chance a quem demonstra transformação real. Ser capacho significa absorver abuso contínuo sem exigir mudança, perdoando reflexivamente, não porque a outra pessoa mudou, mas porque você tem medo de estabelecer consequências. A primeira postura pode gerar respeito se executada com discernimento. A segunda garante desrespeito crescente. Pessoas que comandam respeito genuíno perdoam estrategicamente, não automaticamente. Elas avaliam se o arrependimento é performático ou autêntico, se a mudança comportamental é real ou temporária, se a pessoa merece nova chance ou simplesmente continuará explorando sua tolerância. Quando detectam padrões de abuso sem arrependimento genuíno, têm coragem de cortar relações ou estabelecer consequências sérias. Esta não é crueldade, é autopreservação inteligente. Se você quer respeito verdadeiro, pare de perdoar automaticamente. Quando alguém o ofender ou violar limites, observe se há arrependimento genuíno antes de conceder perdão. Exija mudança demonstrável, não apenas palavras. Se alguém repete o mesmo comportamento ofensivo múltiplas vezes, reconheça o padrão e estabeleça consequências reais, que podem incluir distanciamento ou término da relação. Seu perdão deve ser recurso valioso, concedido a quem o merece, através de transformação genuína, não commodity barata, distribuída indiscriminadamente a quem continua desrespeitando você.
Maquiavel observou que líderes que sentiam necessidade de explicar e justificar cada decisão minavam sua própria autoridade, enquanto aqueles que agiam com convicção e ofereciam explicações apenas quando estrategicamente apropriado, mantinham respeito e comando. O comportamento de constantemente justificar suas escolhas, de sentir necessidade compulsiva de explicar cada decisão a quem quer que questione, de defender-se automaticamente contra qualquer desaprovação, não demonstra transparência admirável. Demonstra insegurança profunda sobre seu direito de fazer escolhas autônomas sem aprovação externa constante. Quando você justifica excessivamente, você implicitamente comunica que suas decisões requerem validação alheia para serem legítimas. Cada vez que alguém questiona uma escolha sua e você imediatamente oferece elaborada explicação defensiva, você reforça a dinâmica onde suas decisões estão perpetuamente em julgamento e você está perpetuamente se defendendo. As pessoas aprendem que podem questionar qualquer coisa que você faça e receberão satisfação detalhada, o que estabelece relação fundamentalmente desigual, onde eles ocupam posição de juízes e você de acusado. Adultos autônomos, com autoestima saudável, compreendem que nem toda decisão pessoal requer explicação para terceiros. Quando você escolhe priorizar algo, recusar um convite, mudar de direção, ou fazer qualquer escolha que afete primariamente sua própria vida, você não deve justificações elaboradas a quem quer que expresse curiosidade ou desaprovação. Decidir assim, ou isso funciona melhor para mim, são respostas perfeitamente adequadas que afirmam sua autonomia, sem abrir espaço para debate sobre escolhas que não concernem fundamentalmente a outros. Maquiavel compreendeu que explicar demais cria vulnerabilidade, pois cada justificativa oferecida é oportunidade para outros encontrarem falhas, questionarem raciocínio ou pressionarem por mudanças. Quando você simplesmente age com convicção e oferece informações apenas quando genuinamente relevante ou solicitado por quem tem direito legítimo de saber, você mantém autoridade sobre suas próprias escolhas. As pessoas podem discordar, mas não podem engajá-lo em debate interminável sobre decisões que são suas para fazer. A diferença entre comunicação saudável e justificativa excessiva está na intencionalidade. Comunicação saudável compartilha informação relevante com pessoas que têm interesse legítimo ou quando a explicação serve propósito construtivo. Justificativa excessiva é resposta reflexiva a qualquer questionamento, baseada em necessidade neurótica de aprovação e medo de julgamento. A primeira fortalece relações através de transparência apropriada. A segunda enfraquece sua posição ao sinalizar que você mesmo não confia em suas decisões. Pessoas que comandam respeito genuíno não sentem necessidade de defender cada escolha. Elas compartilham raciocínio quando apropriado, mas não se curvam a demandas de justificação de quem não tem autoridade real sobre suas vidas. Quando alguém questiona uma decisão pessoal, respondem calmamente, mas sem elaboração defensiva excessiva. Se a pessoa insiste em explicações que você não deseja oferecer, simplesmente reiteram sua escolha sem embarcar em defesa prolongada. Se você quer respeito verdadeiro, desenvolva a capacidade de fazer escolhas e mantê-las sem necessidade compulsiva de justificar-se a todos. Quando alguém questionar decisão sua, avalie se eles têm direito legítimo à explicação antes de oferecê-la automaticamente. Pratique respostas simples que afirmam sua autonomia. Entendo sua perspectiva, mas essa é minha decisão. Aprecio sua preocupação, mas estou confortável com essa escolha. Isso funciona melhor para mim assim. Sua paz interior não depende de aprovação universal. E quanto mais cedo você internalizar isso, mais respeito você comandará. Maquiavel
Observou que aqueles que assumem responsabilidade por falhas alheias não são recompensados com gratidão duradoura, mas sobrecarregados com culpa crescente por problemas que nunca causaram. O comportamento de reflexivamente assumir culpa em conflitos, de buscar o que você poderia ter feito diferente, mesmo quando claramente não foi o responsável, de absorver responsabilidade por dinâmicas disfuncionais que outros criaram, não demonstra maturidade emocional admirável. Demonstra codependência destrutiva que corrói sua autoestima e habilita comportamento irresponsável em outros. Quando você assume culpa automaticamente, você realiza duas coisas simultaneamente prejudiciais. Absolve a pessoa genuinamente responsável de enfrentar consequências de suas ações e acumula peso psicológico de responsabilidades que não são suas. As pessoas aprendem rapidamente que em qualquer conflito envolvendo você, podem contar com você para assumir alguma parcela de culpa, o que as libera de reflexão genuína sobre suas próprias contribuições. Seu hábito de autoculpabilização torna-se ferramenta que outros usam para evitar responsabilidade. Assumir responsabilidade apropriada quando genuinamente errou é marca de integridade. Isso é completamente diferente de buscar compulsivamente sua parcela de culpa, mesmo em situações onde você foi claramente vítima de comportamento inaceitável de outros. Quando alguém o trai, abusa ou desrespeita flagrantemente, e sua primeira reação é questionar o que você fez para provocar isso, você está participando de distorção de realidade que protege abusadores e prejudica vítimas. Maquiavel compreendeu que na arena do poder, aceitar culpa por fracassos que não causou é caminho garantido para a destruição de reputação. As pessoas não pensam que nobre assumindo responsabilidade. Pensam, então foi mesmo culpa dele. Na dinâmica de relações pessoais, o mesmo se aplica. Quando você consistentemente assume parte da culpa em conflitos onde foi maltratado, as pessoas começam genuinamente a acreditar que você merece parte da responsabilidade, que algo em você provoca o maltrato. A verdade desconfortável é que algumas pessoas são abusivas, manipuladoras ou irresponsáveis, e nenhuma quantidade de autocrítica de sua parte mudará esse fato fundamental. Quando você dedica energia tentando descobrir como poderia ter evitado o comportamento abusivo de outro através de suas próprias ações, você está operando sob premissa falsa de que controla comportamento alheio através de perfeição pessoal. Essa é a ilusão perigosa que mantém pessoas em relações destrutivas indefinidamente. Pessoas com autoestima saudável reconhecem limites de sua responsabilidade. Elas assumem plenamente quando erram, mas recusam absorver culpa por escolhas e comportamentos de outros adultos. Quando alguém age mal, elas nomeiam o comportamento sem buscar compulsivamente como poderiam ter prevenido através de diferentes ações próprias. Compreendem que cada pessoa é responsável por como trata outros, independentemente de circunstâncias. Se você quer respeito genuíno, desenvolva a capacidade de distinguir entre responsabilidade legítima e culpa que outros tentam transferir para você. Quando em conflito, avalie objetivamente sua contribuição real antes de assumir qualquer culpa. Se alguém o maltratou, recuse buscar como você provocou isso, quando claramente não foi responsável. Diga isso claramente, em vez de oferecer alguma autocrítica fabricada para parecer equilibrado. Aqueles com intenções saudáveis respeitarão sua honestidade. Aqueles que querem usar você como bode expiatório revelarão suas verdadeiras intenções. Maquiavel compreendeu que aqueles que consistentemente priorizavam interesses alheios sobre os próprios não construíam lealdade genuína, mas estabeleciam um padrão de exploração que se perpetuava indefinidamente.
O comportamento de sistematicamente colocar necessidades, desejos e prioridades de outros acima das suas, de sacrificar seu bem-estar consistentemente para acomodar outros, de sentir que egoísmo é pecado mortal, enquanto autonegligência é virtude, não demonstra generosidade admirável. Demonstra a ausência perigosa de amor próprio que, inevitavelmente, leva a ressentimento, exaustão e relações fundamentalmente desequilibradas. Quando você consistentemente coloca outros em primeiro lugar, você comunica a mensagem clara: que você importa menos, que suas necessidades são secundárias, que sua felicidade é negociável. As pessoas absorvem essa mensagem e ajustam expectativas de acordo. Começam a presumir que você sacrificará suas prioridades pelas deles, que aceitará menos para que eles tenham mais, que seu papel na relação é dar enquanto o deles é receber. Esse padrão, uma vez estabelecido, é extremamente difícil de reverter porque as pessoas resistem violentamente a perder privilégios aos quais se acostumaram. A verdade inconveniente é que autossacrifício constante não gera gratidão proporcional. Psicologia humana é tal que pessoas rapidamente se acostumam a benefícios recebidos e param de apreciá-los como favores especiais, passando a vê-los como direitos esperados. Quanto mais você dá sem receber reciprocidade, mais sua generosidade é vista como obrigação natural em vez de escolha admirável. Maquiavel observou que benefícios devem ser concedidos aos poucos para serem apreciados. Quando oferecidos todos de uma vez ou constantemente, perdem valor percebido. Colocar-se em primeiro lugar quando apropriado não é egoísmo doentio. É responsabilidade adulta de cuidar da única pessoa cuja felicidade genuinamente depende de você, você mesmo. Ninguém mais está tão investido em seu bem-estar quanto você deveria estar. Quando você negligencia sistematicamente suas próprias necessidades para servir outros, você não está construindo relações saudáveis baseadas em reciprocidade. Está construindo dinâmicas de dependência, onde outros aprendem a extrair de você sem contribuir proporcionalmente. Relações equilibradas e saudáveis requerem que ambas as partes cuidem apropriadamente de si mesmas e contribuam para o bem-estar do outro. Quando uma pessoa consistentemente sacrifica, enquanto outra consistentemente recebe, a dinâmica é parasitária, não mutuamente benéfica. As pessoas que realmente se importam com você querem que você cuide de si mesmo. Querem reciprocidade saudável, ficam desconfortáveis quando você se sacrifica excessivamente. Aquelas que exploram seu autossacrifício e resistem quando você estabelece limites saudáveis, revelam que nunca tiveram seus melhores interesses em mente. Maquiavel escreveu que é necessário, às vezes, ser severo consigo mesmo para poder ser generoso apropriadamente. Isso significa que cuidar de suas próprias necessidades não é preparação para depois ser generoso. É fundação que permite generosidade sustentável e autêntica. Quando você está esgotado, ressentido e negligenciado, qualquer generosidade que ofereça virá de reservatório vazio e carregará a amargura implícita. Quando você cuida bem de si mesmo primeiro, pode contribuir para outros de lugar de abundância genuína. Se você quer respeito verdadeiro, pare de sacrificar-se constantemente. Priorize suas necessidades quando apropriado sem culpa excessiva. Quando alguém solicita algo que requer sacrifício significativo seu, avalie se o pedido é razoável e se a relação demonstra reciprocidade antes de concordar automaticamente. Diga não quando necessário para proteger seu bem-estar. Aqueles que merecem lugar em sua vida respeitarão seus limites e contribuirão reciprocamente. Aqueles que resistem a qualquer priorização de suas necessidades revelam que querem explorador, não parceiro equitativo. Maquiavel observou que paz construída sobre tolerância de injustiças
É ilusão frágil que inevitavelmente colapsa em conflito mais destrutivo. Quando você aceita tratamento desrespeitoso para evitar confronto, quando engole ofensas para manter aparência de harmonia, quando permite que outros violem seus limites repetidamente, porque confrontação parece mais dolorosa que tolerância. Você não está preservando paz genuína. Está acumulando dinamite emocional, que eventualmente explodirá de forma muito mais destrutiva do que confrontos saudáveis teriam causado. O comportamento de aceitar desrespeito sistemático para manter paz superficial cria várias consequências devastadoras simultâneas. Primeiro, você acumula ressentimento que inevitavelmente corrói a relação de dentro para fora. Segundo, você ensina a outra pessoa que desrespeitá-lo não tem consequências reais. Terceiro, você perde respeito próprio conforme confronta a dissonância entre seus valores declarados e sua tolerância de violações desses valores. Quarto, você estabelece precedente que torna progressivamente mais difícil estabelecer limites futuramente. As pessoas testam limites, consciente ou inconscientemente, para descobrir onde estão as fronteiras reais de comportamento aceitável. Quando você tolera desrespeito sem resposta clara, você está essencialmente sinalizando que aquele nível de desrespeito está dentro da zona aceitável. A pessoa não aprende a respeitá-lo mais, aprende que pode desrespeitá-lo sem consequências. Cada vez que você aceita tratamento inaceitável silenciosamente, você desloca a linha do que é tolerável um pouco mais em direção a tratamento ainda pior. Maquiavel compreendeu que tentar manter paz a qualquer custo é estratégia que garante eventualmente guerra mais custosa. Nas relações interpessoais, isso se manifesta como explosões emocionais, quando o ressentimento acumulado atinge massa crítica ou término abrupto de relações que poderiam ter sido salvas se problemas fossem endereçados quando menores. A paz genuína não vem de evitar todo conflito, mas de resolver conflitos quando ainda são gerenciáveis, através de comunicação clara e estabelecimento de limites. Existe diferença fundamental entre escolher suas batalhas sabiamente e nunca lutar por nada. Escolher batalhas significa permitir pequenas irritações que não têm importância real, enquanto confronta firmemente violações sérias de valores ou limites fundamentais. Nunca lutar por nada significa tolerar progressivamente tratamento pior porque você tem medo de qualquer desconforto. A primeira abordagem demonstra sabedoria e discernimento. A segunda demonstra covardia que inevitavelmente destrói autorrespeito e respeito alheio. Pessoas que comandam respeito genuíno não aceitam desrespeito para manter paz ilusória. Elas endereçam violações calmamente, mas firmemente quando ocorrem, preferindo o desconforto temporário de confrontação necessária à acumulação tóxica de ressentimento silencioso. Quando alguém cruza a linha, nomeiam o comportamento e estabelecem que não é aceitável. Se a pessoa continua desrespeitando limites depois de claramente comunicados, estão dispostas a terminar a relação, porque compreendem que paz sem dignidade não vale ser mantida. Se você quer respeito verdadeiro, pare de aceitar desrespeito em nome de manter paz. Quando alguém o tratar de forma inaceitável, endereça o comportamento diretamente em vez de engoli-lo silenciosamente. Comunique limites claramente e estabeleça consequências se violados. Se alguém continua desrespeitando você após comunicação clara, reconheça que a relação está fundamentalmente quebrada e esteja disposto a terminá-la. Paz genuína só é possível entre pessoas que se respeitam mutuamente. Tolerância de desrespeito não cria paz, cria ressentimento que eventualmente destrói qualquer possibilidade de relação saudável. Maquiavel escreveu que é impossível ser amado por todos sem ser desprezado por muitos, e tentar alcançar a aprovação universal
é caminho garantido para mediocridade e manipulação. O comportamento de adaptar constantemente suas opiniões, valores e comportamentos para agradar diferentes audiências, de evitar expressar posições que possam causar desaprovação, de sentir necessidade compulsiva de ser bem visto por absolutamente todos, não demonstra flexibilidade admirável. Demonstra ausência de identidade estável e disposição perigosa de trocar autenticidade por aprovação temporária que nunca satisfaz. Quando você precisa de aprovação universal, você torna-se refém das opiniões de qualquer pessoa com quem interage. Cada crítica, cada desaprovação, cada sinal de que alguém não está completamente satisfeito com você, torna-se crise interna que demanda ajustes comportamentais. Você perde capacidade de manter posições consistentes porque está constantemente recalibrando para agradar a audiência imediata. As pessoas percebem essa instabilidade e perdem respeito, porque reconhecem que você não tem núcleo sólido de valores que defende independentemente de aprovação externa. A verdade matemática simples é que quanto mais pessoas você conhece e mais visível você se torna, mais inevitável é que alguns o desaprovem. Pessoas diferentes têm valores contraditórios, preferências incompatíveis e expectativas mutuamente exclusivas. Tentar satisfazer todos simultaneamente não é apenas impossível, é receita para a personalidade fragmentada que nunca satisfaz ninguém completamente porque está sempre tentando ser tudo para todos. Maquiavel compreendeu que líderes efetivos escolhem quem querem agradar e aceitam que outros ficarão descontentes. Pessoas que comandam respeito genuíno têm clareza sobre seus valores e mantêm posições consistentes, mesmo quando isso gera desaprovação de alguns. Elas compreendem que a autenticidade inevitavelmente atrai crítica de quem discorda ou se sente ameaçado por diferença. Em vez de ver essa desaprovação como problema a ser resolvido através de mudança comportamental, reconhecem-na como filtro natural que afasta quem não está alinhado com quem realmente são. Essa clareza cria respeito mesmo daqueles que discordam. Quando você está disposto a expressar opiniões impopulares, manter limites que outros desaprovam, fazer escolhas que alguns criticarão, você demonstra algo raro e valioso, integridade que não está à venda por aprovação social. As pessoas podem discordar de você, podem não gostar de certas escolhas suas, mas respeitam que você tem convicções reais e coragem de mantê-las. Esse respeito é infinitamente mais valioso que a aprovação superficial de pessoas que abandonariam você no momento em que deixasse de agradar perfeitamente. A necessidade de aprovação universal é prisão autoimposta, que garante você nunca será plenamente você mesmo com ninguém. Cada relação torna-se performance onde você está constantemente monitorando e ajustando para manter a aprovação, em vez de conexão autêntica, onde pode relaxar em sua verdadeira identidade. Maquiavel reconheceu que aqueles que tentam agradar todos terminam não agradando genuinamente ninguém, enquanto aqueles que são autenticamente eles mesmos atraem lealdade genuína de quem valoriza essa autenticidade. Se você quer respeito verdadeiro, liberte-se da necessidade de aprovação universal. Identifique seus valores fundamentais e mantenha-os mesmo quando geram desaprovação. Expresse opiniões honestas, em vez de sempre concordar com quem quer que esteja falando. Faça escolhas alinhadas com quem você realmente é, não com quem outros querem que você seja. Aceite que algumas pessoas não gostarão de você e isso está perfeitamente bem. Aqueles que se conectam com sua autenticidade oferecerão respeito e lealdade muito mais profundos que qualquer aprovação conquistada através de performance constante poderia proporcionar.
Maquiavel passou sua vida destilando verdades amargas sobre natureza humana que a maioria prefere ignorar, e a mais amarga talvez seja esta: bondade desarmada de discernimento não constrói pontes entre almas, pavimenta estradas para a exploração. Os 9 comportamentos que foram desvendidos nestas reflexões não são trivialidades superficiais que podem ser descartadas como cinismo excessivo ou pessimismo sobre a humanidade. São padrões profundamente enraizados de autossabotagem que milhões repetem diariamente, acreditando demonstrar virtude enquanto sistematicamente destroem o respeito que outros poderiam ter por eles. Cada vez que você está disponível demais, perdoa sem arrependimento do outro, aceita desrespeito para evitar conflito, coloca todos sempre antes de si mesmo, você não está construindo relações saudáveis baseadas em reciprocidade e admiração mútua. Está treinando o mundo a tratá-lo como recurso descartável, em vez de pessoa com valor intrínseco que merece consideração genuína. A jornada de eliminar esses padrões não é confortável nem rápida, porque requer confrontar verdades desagradáveis sobre como você tem permitido ser tratado e como tem contribuído para sua própria desvalorização. Exige coragem para estabelecer limites onde antes havia tolerância ilimitada, para dizer não onde antes havia sim automático, para defender-se onde antes havia aceitação silenciosa. Haverá resistência de pessoas acostumadas com sua complacência. Haverá desconforto interno, conforme você pratica comportamentos que parecem egoístas depois de anos de autossacrifício. Mas esse desconforto temporário é preço insignificante comparado ao custo de viver vida inteira como versão diminuída de si mesmo, constantemente explorado, perpetuamente desrespeitado, nunca verdadeiramente valorizado. O respeito genuíno não é concedido gratuitamente a quem demonstra fraqueza disfarçada de virtude. É conquistado através de autoestima inabalável que se manifesta em limites claros, expectativas razoáveis mas firmes, disposição de afastar quem não contribui reciprocamente para a relação. Quando você começa a defender seu tempo como recurso precioso, confrontar violações em vez de engoli-las, reconhecer suas conquistas abertamente, perdoar apenas arrependimento genuíno, manter suas decisões sem justificativas excessivas, recusar culpa que não é sua, priorizar-se quando apropriado, endereçar desrespeito imediatamente e libertar-se de necessidade de aprovação universal. Algo fundamental muda na dinâmica de todas suas relações. As pessoas recalibram como o percebem, como interagem com você, quanto cuidado demonstram ao tratá-lo. Alguns relacionamentos não sobreviverão a essa transformação. E isso não apenas está bem como é necessário. Conexões construídas sobre sua disposição de aceitar menos do que merece, de sacrificar-se infinitamente, de tolerar tratamento que viola sua dignidade, não são relações valiosas que merecem preservação. São correntes disfarçadas de amizade que mantêm você preso em versão diminuída de quem poderia ser. Quando você eleva seus padrões, naturalmente afasta quem se beneficiava de seus padrões baixos. Esse processo, embora doloroso, cria espaço para relações genuinamente recíprocas com pessoas que respeitam limites, valorizam contribuição mútua e tratam você com consideração que você merece. A escolha está diante de você com clareza implacável. Continuar nos padrões que têm garantido desrespeito sistemático ou ter coragem de transformar fundamentalmente como você permite ser tratado. Maquiavel não escreveu para os fracos de espírito que preferem ilusões reconfortantes. Escreveu para aqueles com coragem de encarar realidade e agir de acordo com ela. Se você chegou até aqui, se essas palavras ressoaram com experiências que você tem fingido não perceber,
Se reconheceu em si mesmo os comportamentos que têm minado seu respeito, então você já deu o primeiro passo mais importante. Reconhecimento honesto do problema. Agora resta apenas decisão de agir. E se esse conteúdo tocou algo verdadeiro em você, se essas reflexões iluminaram padrões que você precisa mudar, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas verdades. Deixe um comentário sobre qual comportamento você reconheceu em si mesmo e está comprometido a eliminar. Inscreva-se para continuar essa jornada de compreensão profunda da natureza humana e das estratégias que realmente funcionam no mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. Porque sabedoria sem ação é apenas entretenimento intelectual, e você merece mais que isso.